Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro mensageiro fraterno. Eu gostaria, nesse momento, de aproveitar esse instante para que possamos refletir com mais tranquilidade, paz e harmonia. Nós necessitamos, carecemos desta paz e dessa harmonia nos nossos dias. Nós passamos e vemos aí o mundo passando por uma série de dificuldades, de problemas consideráveis, problemas sérios, de ordem de relacionamento interpessoal, de ordem de relacionamento intercomunidades, guerras. Nós estamos vendo uma série de questões assim muito delicadas. Nós vivemos um momento realmente assim bem significativo no sentido de aprendizado e de desenvolvimento nosso perante tudo isso. Em relação a esse ponto, né, de desenvolvimento pessoal, existe um ponto de vista que eu quero aqui oferecer para vocês que assistem aqui, de que tudo aquilo que nós temos na nossa vida, nós sabemos que não é por acaso que aquilo está lá, situação, pessoas, enfim, todo um contexto que nos favorece o crescimento e desenvolvimento. Então, se existe alguma questão importante na tua vida nesse momento, ela está aí para que você possa, de alguma forma, aprender sobre você. Então, nunca é sobre o outro, é sobre você. Começando daí. Se existe alguma dificuldade de relacionamento interpessoal no casamento, com filhos, com pais, com amigos, seja lá com quem for, essa necessidade ou esse momento talvez seja um momento único na vida e na existência, ou somente com esta pessoa, ou somente naquele contexto, pode ser até um contexto profissional. Somente esses contextos que farão com que alguns elementos sejam tocados em nós. Você pode até imaginar assim que, ou até lembrar que existem pessoas que você fala assim, puxa, essa pessoa ela evoca o que tem de pior em mim. Então, eu diria para você que isso é uma contribuição interessante para você perceber. Não que você tenha que conviver com uma situação como essa, com uma pessoa como essa, imaginando que você tenha que virar capacho de um momento difícil de relacionamento. Relacionamentos insalubres, relacionamentos que são realmente assim difíceis e complicados, não é recomendado que vivamos dessa forma. Nós precisamos tomar consciência e, dependendo do que se trata, colocarmos um ponto final nesta relação. Evidentemente, não é qualquer coisa. Ah, agora eu não suporto mais, sei lá, com uma questão de relacionamento afetivo num casamento, por exemplo. Não é porque você não suporta mais algumas coisas. Será que tem conversa o suficiente? Você já fez o seu melhor, já procurou ajuda, orientação? Talvez o problema seja você. Existem questões interessantes onde geralmente as pessoas elas olham e colocam a culpa em quem? O outro. O outro é o problema, porque ele fala isso, porque ela fala aquilo, porque ela age dessa forma, ela não entende, é coisa do tipo. Então o problema é o outro. Existe uma quantidade significativa de vítimas na sociedade que acham que somente é o outro. Eu lembro de um caso onde foi só ter mencionado que a pessoa era vítima, assim, lógico, existe um contexto para falar isso, evidentemente, não é assim, solto, ah, você é vítima. Não, não é assim. Então, as pessoas, elas precisam perceber que se elas estão se colocando num papel de vítima ou coisa do tipo, isso não é nada contributivo. E ser vítima é uma defesa. Por que defesa? Porque justamente a pessoa que coloca a culpa no outro, ah, porque o outro é isso, o outro tá assim, julga o outro. Ela não olha para ela na relação. Existem pessoas assim que elas provocam tanto o outro que quando o outro se desequilibra, essa que provoca diz assim: tá vendo só como você é? Tá vendo? Ó, tenho razão. Então, essas coisas são difíceis.
de serem elaboradas. Isso merece terapia, merece atenção especial. Então, quando eu comento sobre essa dinâmica do relacionamento, nós temos muitos fatores interessantes de aprendizado. E quando tratamos de aprendizado, falamos de oportunidades. Então, voltando aqui na questão, você não precisa viver um relacionamento que seja ruim ou difícil, ou que te traga dores e sofrimentos. Não é isso. Mas os relacionamentos que você tem, você precisa perceber que você se colocou nesse relacionamento. Lembrando também que não é só relacionamento conjugal, né? Relacionamento familiar, no contexto geral, relacionamento profissional, seu chefe, seus colaborador, enfim, todas as situações que nós estamos vivenciando. Se nós olharmos para isso, para esse contexto, né, de uma forma mais abrangente, podemos ver grandes oportunidades de crescimento aí. E é nesse ponto que nós poderíamos refletir na nossa vida. O que é que está acontecendo hoje na sua vida? O que é que está acontecendo hoje que você gostaria muito de fazer mudanças? O que é que está acontecendo hoje no seu caminho que te incomoda profundamente? E aí nós vamos, de alguma forma, acredito que você, que eventualmente passe por uma situação como essa, deve ter buscado orientação e ajuda de alguém, ou pelo menos conversado com algum amigo, amiga, ou coisa do tipo, para que você consiga ter minimamente forças para poder suportar. E veja, não são só situações difíceis, complicadas, pesadas, não, às vezes coisas do cotidiano, do dia a dia, aquela coisa que vem ali, que te pega no pé, aquela situação ali que te incomoda, você sabe lidar, mas é alguma coisa que não para, né? Alguma coisa ali que está sempre presente ali no seu dia a dia. Então eu vejo que isso, voltando na questão, são oportunidades. E o que você faz com as suas oportunidades? Esses são as perguntas que poderíamos refletir e fazer sobre esse aspecto existencial. Nós somos espíritos numa jornada evolutiva na matéria. Se nós estamos aqui por um propósito espiritual, independente da religião, se a pessoa não acredita em Deus, se acredita não acreditando, enfim, coisas do tipo. Não interessa o rótulo que você use. O que interessa para nós, pelo conhecimento que os espíritos trouxeram para nós, é que todos nós estamos aqui numa jornada de evolução e crescimento. Todos, sem exceção. E todos, de alguma forma, passando pelas experiências necessárias. Que são experiências necessárias? Aquilo que está no seu contexto vibratório, aquilo que está no seu contexto de sintonia, que te propicia viver uma situação de abastança, de bonança, uma situação de miséria. É a nossa sintonia que está ligado com a experiência que vivemos. Então, se vivemos determinados problemas ou situações difíceis, elas estão no nosso contexto vibratório, estão no nosso contexto de experiências, que vamos encontrando paulatinamente pessoas ou entidades que, de alguma forma, estão ligadas no nosso campo de experiências que nos visitam, que nos cobram, que nos solicitam atenção, que exigem de nós alguma coisa. E aí que entra o nosso aprendizado. Então, geralmente, assim, eu vejo que as pessoas que se dedicam numa tal religião acham que aquela religião é a suprassumo. Então, é o lugar. Então, já estou salvo, já não vou mais para o umbral, já não vou mais para o inferno. Enfim, dependendo da forma como a pessoa ela diz sobre aquela forma de pensamento. Então, eu vejo assim que muitas pessoas, pelo fato de temer regiões depois da morte como essas, acabam meio que tentando, de alguma forma, trabalhar intensamente para se corrigir, né, para mudar comportamentos. Mas eu diria assim, se você quiser aproveitar bem mesmo a sua experiência de vida,
a sua experiência material, eu convido a você que você observe um pouco mais você nas situações e não fuja das situações. Se existe alguma questão importante para você trabalhar ou viver, é exatamente a situação que você vive. O centro espírita, a igreja, terreiro, seja onde você vá, esse é um local que vai te abastecer de energia. É um local onde você vai aprender coisas sobre você, sobre a espiritualidade, para que você use no seu dia a dia. Então, a conquista espiritual é no dia a dia, não é no centro, não é no lugar. Ah, eu vou fazer caridade. Bom, dependendo do seu contexto, eu não sei, mas no meu contexto, ninguém faz caridade. Quem trabalha no serviço de colaboração com o semelhante, isso não passa de obrigação, isso não é caridade, isso é obrigação. Se você tem recursos financeiros, se você tem recursos intelectuais, se você tem algum tipo de recurso, como saúde, por exemplo, é uma oportunidade que você tem de colaborar com aqueles que não têm o que você tem. Então, ser rico, por exemplo, não é só financeiramente, é também a riqueza emocional, riqueza da saúde do corpo, a riqueza de recursos, não só financeiros. Nós podemos utilizar isso para nos aproximarmos de pessoas que não os têm. E cada um segundo a sua capacidade, cada um segundo o seu interesse de colaboração. Então, se você acha que você deve sentar para conversar com alguém, é a sua colaboração. Se você acha que você tem que ir no hospital, dar passe, fazer prece, oração, é a sua colaboração. Se você acha que tem que sair, se reunir com grupos, fazer uma sopa, um café, um lanche, é a sua colaboração. Se você, enfim, tem várias frentes de trabalho. Então, para que serve tudo isso? Para que nós possamos despertar em nós valores, reconhecimento, entendimento, sabedoria nesse contexto de ordem espiritual. Então, quando nós saímos de nós, do nosso foco, do nosso umbigo, quando nós saímos e prestamos atenção no outro, na necessidade do outro, na miséria do outro, para que possamos colaborar com aquela situação difícil e grave, nós estamos crescendo. Nós estamos saindo de um lugar, dando passo acima no nível de compreensão sobre a vida. Saímos dos nossos interesses particulares para entrarmos no interesse de colaboração com o outro. Eu não uso o termo ajuda, uso o termo colaboração. Bom, enfim, eu não vou entrar aqui no contexto da definição das coisas, mas a colaboração, para mim, ela faz mais sentido. É alguém que está do meu lado. Qual a minha diferença para alguém que está jogado hoje debaixo da ponte? Em questão de espírito, nenhuma diferença. Em questão de experiências de vida, muito provavelmente há uma diferença muito grande. Porque se nós estamos aqui hoje já com capacidade de pensarmos na organização da nossa vida, de elaborarmos formas de pensamento, de avaliação, de reflexão, avançamos mais. Assim como numa escola. Pegue ali um aluno de pós-graduação e pegue um aluno que ele está ainda na fase de alfabetização. Tem diferença? Como espírito, não. Como ser humano, não. Além da idade, né? Claro. Mas aí, além a idade, a maturidade, a compreensão, o que é esse elemento lá, que não, na pós-graduação, já passou por tudo aquilo lá, já sabe desenvolver. Enquanto que a criança, na fase de alfabetização, precisa ainda aprender a controlar a mãozinha para escrever ali as primeiras letras, depois entender as vogais, depois as palavras, depois frases, depois textos, e assim por diante. O espírito é a mesma coisa, do mesmo jeito. Então, uma pessoa que está lá na pós-graduação, que não é nosso caso, né, no sentido espiritual da situação de vivência, digamos assim que não estamos talvez na fase da alfabetização, mas talvez na fase primária ainda, né? Avançamos alguns passos, mas ainda temos muito que aprender sobre a vida, sobre a natureza, sobre nós, sobre o contexto da espiritualidade. O Espiritismo traz
uma introdução sobre a espiritualidade fantástica, traz elementos fundamentais para o nosso estudo, apesar de ser uma introdução, mas é algo, um material complexo e também importante para o nosso trabalho de educação espiritual. Então, eu convido você, nesse momento, que reflita sobre essas questões e as possibilidades de um trabalho consigo mesmo, de um trabalho de mudança através do autoconhecimento, através da autopercepção, começar a perceber um pouco mais como é que você lida com as questões do dia a dia. A nossa saída é exatamente aí, nas questões do dia a dia. Quando eu falo saída do quê? Saída dos problemas, das dificuldades. Se nós temos elementos importantes a serem vencidos, nós vamos encontrar exatamente aí. E é nesse ponto, o ponto importante para o nosso amadurecimento. E a ideia de fazermos algumas reflexões nesse sentido é para que tenhamos a oportunidade de, nesse momento onde você ouve, onde você assiste esse vídeo, para que você olhe para você, para que você perceba que os obstáculos que eventualmente você enfrente nesse momento na sua vida, eles são oportunidades. Você pode transformar esse obstáculo num degrau ou transformar esse obstáculo numa parede. O que você vai fazer com isso? A parede é intransponível, você não consegue passar pela parede. Está ali, é uma barreira. Agora, se é um degrau, você passa por ele. Isso que é um ponto interessante. E para transformar uma experiência num degrau, nós precisamos crescer, precisamos amadurecer. Podemos até ver uma situação como parede. Vamos pegar aqui alguma coisa que você viva e que você sinta assim, meu Deus, eu não sei o que fazer com isso. Ok, vamos experimentar, aprender com a situação que nós vivemos. E quando nós nos propomos a esse aprendizado, estamos dando os primeiros passos para o crescimento perante aquela dificuldade e, com o tempo, fazendo o nosso melhor, nós vamos transformar aquela situação difícil em algo que consigamos lidar com ela. E esse é um ponto de vista que deve ser realmente considerado. Nada, aliás, eu diria assim, melhor dizendo, né? Tudo que está em sua vida tem o sentido de estar aí. E se falta alguma coisa, não é porque você está sendo castigado ou castigada, é porque que nesse momento você talvez não tenha sintonia ou frequência, que muita gente chama isso de merecimento, né? Mas eu chamaria isso de frequência e sintonia para receber aquilo que você tanto gostaria. Você não está na mesma sintonia. Ah, eu quero ter prosperidade. Eu não tenho prosperidade na minha vida, mas a nossa energia não é de prosperidade. Por isso que ela não está aí. Temos questões também interessantes de desenvolvimento nesse sentido, para que possamos aprender melhor a lidarmos com questões significativas. E é esse o nosso desafio. Então, eu diria assim para você, manda aí uma mensagem, coloque aquilo lá, quais são os seus obstáculos, que você tem tanta dificuldade, que talvez você gostaria de conhecer um pouco mais. Manda uma mensagem aqui, se você está aqui no YouTube, ou vou deixar depois aqui o meu Instagram. Eu vou colocar para você aqui o meu Instagram, caso você queira fazer uma pergunta, @mentoria Ricardo Seixas, me procure lá. Poderemos trocar aí algumas ideias sobre algum questionamento importante que você tenha. E nós todos estamos aqui para esse aprendizado. Nós todos aqui somos alunos. Puxa vida, mas você não está aí fazendo uma palestra, você não sabe mais que os outros. Eu diria mais, talvez alguns conhecimentos, talvez algumas coisas que a gente sente lá, que nem sou formado em engenharia, sou formado em matemática, sou formado em psicologia, tenho vários cursos aí de programação neurolinguística, de hipnose, de técnicas de EMDR, que é para superação de traumas, hipnose ericksoniana. Se eu ficar contando aqui minhas formações, vai demorar bastante tempo, mas eu diria, conheço bastante coisa, sim.
E é isso que eu quero aplicar para as pessoas que realmente passam pelos seus perrengues no cotidiano. Então, eu chamo você para que você observe um pouco melhor a sua ligação com a espiritualidade, para que você se ligue com muito carinho e atenção com você mesmo, em primeiro lugar, tenha compaixão com você, se dedique ao seu grau de aprendizado e crescimento, nós estamos aqui para isso mesmo, e siga seus passos, vá em frente, continue em frente, se dedique àquilo. Ah, mas eu não me dedico tanto, sei lá, ao estudo, a uma prática. Então, reflita você sobre isso e se proponha a melhorar, se proponha talvez aí frequentar mais, ouvir algumas palestras no centro presencial ou aqui mesmo no YouTube, qualquer coisa do tipo. Então, faça o seu melhor, aproveita seu tempo. Eu chamo você a refletir sobre isso nesse momento. Tudo que está no nosso caminho, que sejam coisas boas ou ruins, tem seu tempo contado. A vida é uma impermanência. Vamos lembrar daquela história que, se você não conhece, mas tenho certeza que muitos aqui conhecem, quando Chico Xavier, passando por uma dificuldade considerável em sua vida, ele pediu a Emmanuel que dirigisse a Maria de Nazaré uma solicitação dele, que mandasse uma mensagem sobre o que seria importante para ele naquele momento. Depois de um tempo, Emmanuel voltou e diz assim: Maria respondeu, e anote aí as informações. Então, o que o Chico escreve, que o Emmanuel ditou, isso também vai passar. E ponto final. Os espíritos superiores falam pouco. Eles não ficam fazendo discurso e palestra. Eles falam pouco. Agora, o trabalho do aprendizado é nosso. Ah, mas o Chico, nossa, nossa, os espíritos não deram atenção para ele. Maria de Nazaré não se interessou pelo problema dele? Muito pelo contrário. Chico foi amparado porque é amado, assim como nós. Se você duvida que você é amparada, amparado, amado, amada pela espiritualidade, lembre de grandes problemas que talvez você tenha tido e talvez tenha sido solucionado de alguma forma que você não entende bem como as coisas foram. Mas as coisas foram solucionadas. Nós somos muito amparados, muito protegidos. Estamos aqui numa escola, estamos aqui no hospital. Somos espíritos que precisamos de ajuda, de compreensão, de entendimento. Somos muito mais ignorantes do que conhecedores sobre as coisas. Temos muito mais necessidades do que a gente imagina. Essa é a nossa condição. Mas ok, eu não preciso ficar falando, porque eu sou a pulga do cavalo, porque eu sou. Isso aí não leva a nada, isso aí é só um pensamento derrotista. Então, eu diria para você, reconheça seus pontos positivos. Você tem? Claro que tem. Você tem pontos positivos, você tem virtudes, você tem coisas super importantes, né? Assim, de valor, de habilidade, de competências. Você tem isso. Valorize isso. Ao mesmo tempo que reconheça também aquilo que precisa ser desenvolvido. Se todo mundo te chama de chato, perceba, pode ser que tenha alguma verdade aí, né? Pode ser que você seja chato mesmo. Ah, mas não é o outro o problema, né? Então, eu não tenho nada a ver com isso? Não, peraí. O outro, ele representa alguma coisa importante para o nosso crescimento. E ele pode também trazer contribuições. E pode dizer para nós que talvez aquele comportamento não esteja sendo coerente, que é o que chamam de chato. Então, perceba isso. Evolua. Aprenda com seus filhos, aprenda com seus pais, aprenda com seus amigos, aprenda com as situações, aprenda com as notícias horríveis que acontecem aí, que você presencia na televisão. Eu já deixei de assistir televisão e noticiários. Eu só entro naquilo que eu quero saber de fatos. Porque eu não quero ficar vibrando em cima de questões tão terríveis que acontecem. Se eu tenho conhecimento sobre alguma coisa que é complicado, eu procuro colocar nas minhas orações, pedir a Deus que nos abençoe e nos proteja no nosso caminho. E então é isso que eu espero e desejo a você. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus nos proteja, nos ampare, nos auxilie na caminhada. Mas lembre-se, o esforço, a dedicação
é só seu. O comprometimento é só seu. Os espíritos não podem fazer nada por isso. Mas somos muito bem amparados, muito bem protegidos, sempre, mesmo renegando ou não querendo dar-nos atenção a isso. Aí chega uma hora, sim, que vamos compreender melhor a importância dos aprendizados e das situações que estamos vivendo no nosso cotidiano. Desejo a você, nesse momento, um momento de luz e de paz, de harmonia e de esperança. Que você tenha no seu caminho muita paz. Que Deus nos abençoe e nos proteja nesse momento, que o nosso grande querido amigo Jesus nos abençoe espaços nesse momento da nossa vida e existência. Carlos Seixas, Rádio Fraternal, manda aí seus recados, www.fraternal.net.br. Estamos aqui para ouvir você. Muita paz e até o nosso próximo encontro.